Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, nesta terça-feira, Alexandre de Moraes ordenou que a PF cumprisse mandados de busca e apreensão contra 8 empresários que, segundo o ministro, defenderam em um grupo de WhatsApp um suposto golpe de Estado caso o criminoso responsável pelo maior esquema de corrupção da história moderna vença as eleições. Estamos falando de uma operação policial baseada em conversas privadas trocadas em um grupo de WhatsApp, ordenada por um ministro da Suprema Corte, sem passar pelo Ministério Público, contra pessoas que não têm prerrogativa de foro privilegiado e que, se tivessem cometido algum crime, deveriam ser investigadas e processadas em primeira instância. O que significa que o ministro da cabeça de ovo, enfim, consolidou um novo AI-5 nesse país. Todas as nuances e cadeia de eventos que envolvem essa operação contra empresários que não cometeram crime algum é muito mais grave do que você pode imaginar. Já estamos sob a vigência de um regime de exceção e algo precisa ser feito urgente, senão daqui para frente será caixão e vela preta. No vídeo de hoje vamos nos debruçar sobre esse caso e tentar entender o quão nefasto é tudo isso que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, em que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O ministro do STF e atual presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereços de 8 empresários. Além das buscas, Moraes também determinou bloqueio das contas bancárias, bloqueio das contas nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário. Entre os alvos da operação estão os empresários Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, Afrânio Barreira Filho, dono do restaurante Coco Bambu, José Cury, proprietário do shopping Barra World no Rio de Janeiro, e Meyer Joseph Nigri, da construtora Tecnisa. Os mandados foram cumpridos em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Na semana passada, o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, disse que em uma série de mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp, empresários defendiam abertamente um golpe militar em caso do Lula ganhar as eleições. A mensagem especificamente que chamou a atenção de Moraes e desencadeou aí a operação foi proferida pelo empresário José Cury, do shopping Barra World. Ele diz o seguinte, abre aspas: "Prefiro o golpe do que a volta do PT. 1 milhão de vezes e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo." Fecha aspas. Vocês entenderam? O cara expôs a sua opinião pessoal em um grupo privado. Opinião essa que, por sinal, nem todos os participantes do grupo concordaram. Ele não estava organizando um motim. Ele não estava falando para os demais participantes pegarem em armas e nem conversando com algum general das Forças Armadas para articular um golpe de fato. Ele estava apenas dando a droga da sua opinião. Opinião essa que é compartilhada por milhões de brasileiros que preferem um golpe militar com todas as suas agruras do que viver em uma cleptocracia dominada por criminosos que transformarão nosso país em uma favela de proporções continentais. E além da nossa Constituição garantir a liberdade de expressão, não existe em nosso Código Penal o crime de opinião. Se alguém ou alguma instituição se sentir ameaçada por alguma opinião que foi proferida publicamente ou mesmo em um grupo privado de conversas, existe o devido processo legal, que nesse caso não foi respeitado. Imagine você dar sua opinião sobre algum assunto no grupo do futebol ou da família e no outro dia, às 6 da manhã, a polícia aparecer na sua casa levando seu celular, seu computador, como se você fosse um criminoso da pior espécie.
Isso é uma loucura sem precedentes. Nem nos tempos de chumbo do regime militar acontecia esse tipo de coisa. Como muito bem disse o jurista Marcelo Rocha Monteiro em seu Twitter, um regime em que a polícia é enviada para a casa de pessoas pelas opiniões políticas que elas emitem publicamente é um regime autoritário. Mas um regime em que a polícia é enviada para a casa de pessoas pelas suas opiniões políticas que elas emitem em grupos privados é um regime totalitário. Não queremos o primeiro, muito menos o segundo. Temos que entender que a liberdade é o bem mais precioso do ser humano, pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam a sua liberdade, em última instância, estão roubando sua humanidade. Falo isso porque nossas liberdades fundamentais, principalmente a de expressão, estão sendo gradativamente mitigadas. Tenha em mente que nenhum regime autoritário cala sua boca e te coloca em um campo de concentração de um dia para o outro. As coisas acontecem por etapas, de concessão em concessão. É por isso que todo aquele que bate palmas para o que Moraes está fazendo, apenas porque hoje está atingindo seus desafetos políticos, é um canalha da pior espécie, que deve ser responsabilizado diretamente pelo solapamento do nosso Estado de Direito. Agora eu te pergunto, o que é exatamente um atentado contra a democracia? Proferir uma opinião contra o regime democrático ou permitir que um criminoso condenado em 3 instâncias concorra em uma eleição presidencial? O que atenta mais contra a democracia? Falar em um grupo de WhatsApp que prefere um golpe militar a ser governado por bandidos ou permitir que um ex-presidente que financiava ditaduras genocidas com o dinheiro do pagador de impostos participe novamente de um pleito democrático? O que atenta mais contra a democracia? Emitir uma simples opinião favorável a um golpe imaginário ou permitir a volta de um projeto de poder que entre 2003 e 2013 surrupiou de forma direta ou indireta 1 trilhão, não é 1 milhão ou 1 bilhão, 1 trilhão de reais dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas? Bom, Alexandre de Moraes já abriu 13 inquéritos que são considerados ilegais por qualquer jurista ou por qualquer estudante do primeiro ano de direito. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos e o inquérito da organização antidemocrática. E foi nesse último que os 8 empresários foram incluídos. E é preciso entender o seguinte: o inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo, é inconstitucional porque a Constituição Federal não dá ao Poder Judiciário a atribuição para instaurar nem conduzir inquéritos. O Judiciário pode, quando muito, autorizar investigações solicitadas pela polícia ou pelo Ministério Público, mas não pode jamais tomar a iniciativa de instaurar um inquérito. A ilegalidade, portanto, diz respeito à forma do inquérito. Já com relação ao conteúdo, até onde se pode saber, uma ou outra das inúmeras condutas investigadas poderiam, em tese, caracterizar algum ilícito penal, como o crime de injúria e difamação. Isso forçando muito a barra, mas poderiam. Já no inquérito dos atos antidemocráticos, em que o deputado Daniel Silveira é investigado e que foi arquivado em julho do ano passado pelo PGR, o problema era o oposto. Formalmente, o inquérito era legal, visto que foi aberto pela Procuradoria-Geral da República, que depois pediu sua instauração no STF. A ilegalidade, nesse caso, estava no objeto da investigação, pois inquérito só pode ser instaurado para investigar crime. E não existe o crime de manifestação antidemocrática. Tanto é assim que partidos de esquerda fazem tranquilamente há décadas manifestações de rua pedindo revolução comunista, ditadura do proletariado, e às vezes até fazem atos dentro da própria Câmara para celebrar ditadores como Lenin, Stalin e Che Guevara. Além disso, esse inquérito era baseado na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, fato que por si só já inocentaria Daniel Silveira, mesmo que não houvesse a graça presidencial.
E justamente por não existir em nosso Código Penal o crime de manifestação antidemocrática, que com a lei e com a lei da segurança nacional devidamente revogada, o PGR não poderia ter feito outra coisa senão arquivar esse inquérito. Só que quando isso aconteceu, o Alexandre de Moraes, por iniciativa própria, instaurou na sequência um outro inquérito, o da Organização Antidemocrática, ou Milícias Digitais, que exatamente como no inquérito dos atos antidemocráticos, o objeto da investigação não constitui um crime tipificado no Código Penal. Resumindo, os empresários foram colocados em um inquérito que reúne o pior dos dois mundos, pois juntou a ilegalidade formal do inquérito das fake news, visto que juiz não pode abrir inquérito, e também a ilegalidade do inquérito dos atos antidemocráticos, que apura fato que não constitui crime. Ou seja, tudo que o STF vem fazendo contra os apoiadores do presidente se dá através de aberrações jurídicas que deixariam o general Costa e Silva, criador do AI-5, com seus cabelos brancos em pé. Mas a história não para por aí, não. A coisa toda é ainda mais bizarra. Alguns dias antes da operação ser deflagrada, lideranças petistas postaram algumas insinuações em suas redes sociais demonstrando que já sabiam dos planos de Alexandre de Moraes. O ex-presidenciável André Janones, hoje coordenador da campanha digital do Lula e recém-acusado de praticar rachadinha em seu gabinete, escreveu o seguinte, abre aspas, algo me diz que Luciano Hang nunca mais mexe comigo. Algo me diz, fecha aspas. Roberta Lutzinger, ex-mulher de Protógenes Queiroz e candidata a deputada estadual pelo PT, publicou, abre aspas, fiquei sabendo que a caneta do Alexandre de Moraes vai descarregar tinta essa semana, fecha aspas. O que será que isso significa? Será que a ação que Moraes até então iria tomar foi previamente acordada com a base petista? Será que se trata de um vazamento que Moraes não teve conhecimento? Ou se trata apenas de uma coincidência incrível? Lembrando que Moraes tem uma relação de amizade com o vice do Lula. O ministro já foi secretário de Transportes e de Segurança durante o governo de Geraldo Alckmin em São Paulo. E o que dizer desse áudio do Randolph Rodrigues, que afirma que atua aí como uma espécie de Procuradoria-Geral da República? Bom, é por isso que eu não perco tempo direcionando qualquer petição a Augusto Aras. Eu não perco tempo direcionando qualquer petição, qualquer notícia-crime a Augusto Aras. Porque é inócua. Por que faço a estratégia de fazer petição direta ao Supremo? Porque aí sim, o Supremo Tribunal Federal aí pede a manifestação do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal sobre as providências. Mas, sobretudo, pede a movimentação da Polícia Federal. Como é o inquérito, o presidente do inquérito pode se manifestar para as providências serem tomadas, independente da tomada de decisão e de qualquer tipo de encaminhamento da parte de Augusto Aras. Essa é a vantagem de ser um inquérito. Não se depende dele, né? Não se trata de uma ação. Nós não estamos movendo uma ação civil pública. Estamos peticionando no âmbito de um inquérito que está em curso e o presidente do inquérito se chama Alexandre de Moraes e o presidente do inquérito pode despachar, se quiser, as providências que nós lá encaminhamos, lá pedimos. Perfeito, senador. No intervalo de tempo entre 2018 e 2022, na ausência do Procurador-Geral da República, um partido político chamado Rede de Sustentabilidade assumiu essa função. Ah, entendi. Ou seja, será que temos bons motivos para desconfiar que a imprensa, o estamento político e o poder judiciário estão todos juntos em um conluio macabro para trazer de volta ao poder o projeto criminoso? Mas enfim, como disse no vídeo que postei sábado aqui no canal, a pressão nas ruas em favor de Bolsonaro, que terá seu ápice no 7 de setembro, mas a pressão das Forças Armadas em todas as fases do processo eleitoral, dificultarão ao máximo a possibilidade de eleger na mão grande o criminoso que não pode sair às ruas. A participação de Bolsonaro no Flow, batendo todos os recordes de audiência de um podcast, a sabatina do Jornal Nacional, que fez por 40 minutos a Globo relembrar dos tempos áureos em que o país todo sintonizava o canal, apenas deixa claro o óbvio e o ululante.
Bolsonaro é o presidente mais popular que esse país já teve. Moraes também sabe que se ousar dar uma canetada que deixe Bolsonaro inelegível, isso criaria uma revolta popular, dando a brecha necessária para o acionamento do artigo 142. Sendo assim, hoje a Suprema Corte está em um beco sem saída. A reeleição do presidente contará com a indicação de mais 2 ministros alinhados com o governo e também será seguida da renovação do Senado, colocando na Casa Legislativa senadores mais comprometidos com a moralização do STF, o que inclui pautar pela primeira vez o impeachment de ministros. E Alexandre de Moraes, além de liderar o número de pedidos, é quem mais coleciona crimes de responsabilidade. Sendo assim, o ministro sabe que a vitória de Bolsonaro nas urnas colocará sua cabeça de ovo a prêmio. Ou seja, ele só tem 2 saídas na reta final dessas eleições: recuar de sua sanha autoritária buscando criar a paz com o executivo, ou recrudescer, intensificando sua perseguição contra o presidente e seus apoiadores, para incitar Bolsonaro a tomar alguma medida tresloucada que possa colocar tudo a perder. Como estamos vendo, ele optou pela segunda opção. Sendo assim, mesmo que Moraes, como qualquer criminoso, esteja agindo às margens da lei, Bolsonaro deve continuar agindo dentro das 4 linhas. Primeiro, temos que fazer o 7 de setembro ser de fato a maior manifestação que esse país já viu. Agora, mais do que nunca, você precisa ir para as ruas, demonstrar apoio não ao presidente, mas ao que ele representa: democracia, liberdade, pátria, família e império das leis. Enfim, tudo aquilo que será arrancado de nós se o cachaceiro voltar ao poder. Já o presidente deve continuar usando dos dispositivos constitucionais, como a graça que ele concedeu a Daniel Silveira, e fazer o que foi sugerido pelo próprio Augusto Aras em sua entrevista concedida à revista Veja semana passada, ao mencionar que Moraes violou o sistema processual acusatório quando este não atendeu o parecer da PGR, que solicitava o arquivamento imediato do inquérito contra Bolsonaro por supostamente vazar informações sigilosas da Polícia Federal. Abre aspas para o procurador: o caso provavelmente irá ao plenário do Supremo. O que posso dizer é que o sistema acusatório, em que investigador, acusador e julgador não podem se confundir, não é só uma cláusula pétrea, mas tem garantia de tratados e convenções internacionais. Se houver essa confusão, alguém que tenha sofrido prejuízo, além do MP, poderá reclamar às cortes internacionais. Fecha aspas. Ou seja, Bolsonaro e a PGR precisam levar para cortes estrangeiras o que está acontecendo no Brasil. Imaginem como o ministro da cabeça de ovo vai explicar para instâncias internacionais de justiça toda essa cadeia de anomalias que ele está promovendo, colocando jornalistas na cadeia, desmonetizando e fechando veículos de imprensa, instituindo prisões sem passar pelo devido processo legal. Como ele vai explicar a abertura de inquéritos onde ele é a vítima, o acusador, o investigador e o juiz? Como ele vai explicar processos que apuram crimes que simplesmente não existem no Brasil e em nenhuma democracia séria? Já que Moraes optou por recrudescer, já que o presidente do Senado é um covarde, Bolsonaro deveria saber usar do anseio que Augusto Aras tem de ser indicado a uma cadeira na Suprema Corte ano que vem. Inclusive, ontem mesmo, o deputado José Medeiros apresentou um pedido à PGR para que o ministro Alexandre de Moraes seja afastado da presidência do TSE. A alegação do parlamentar é justamente a de que Moraes tem uma relação de amizade com Alckmin, agindo com parcialidade em benefício do amigo e candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidiário descondenado. Enfim, eu sei que a situação é complicada, eu sei que o jogo está sendo bruto, mas se a vitória do Lula já estivesse certa, como demonstram as pesquisas, seja porque será eleito por vontade da maioria dos brasileiros, ou porque será eleito na mão grande, você concorda que Moraes estaria mais tranquilo na dele? O que significa que se ele está fazendo tudo isso, inclusive colocando sua cabeça em risco, é porque está desesperado.
Ele sabe que o capitão do povo vai vencer de novo. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado importante. A perseguição aos canais conservadores está se intensificando neste ano de eleição. Os canais estão sendo desmonetizados, ficam em shadowban ou são definitivamente excluídos da plataforma. Em face disso, alguns criadores de conteúdo se veem obrigados a abandonar alguns temas para não correr nenhum risco. Garanto que esse não será meu caso. Irei até as últimas consequências. No entanto, está cada dia mais difícil falar sobre as eleições, sobre os ministros do STF e abordar certos assuntos considerados delicados. Os algoritmos ou desmonetizam ou baixam a relevância dos vídeos. E isso é bem frustrante para quem se esforça para trazer conteúdos relevantes. É por isso a extrema importância da sua contribuição através do Apoia-se ou de outros meios de financiamento. Escolha os canais que você acredita que o conteúdo seja de fato relevante e contribua, principalmente neste ano onde a nossa liberdade está em jogo. Jamais se esqueça que foi graças ao trabalho das mídias alternativas e independentes que o Brasil acordou e que o Teatro das Tesouras encerrou depois de mais de 20 anos em cartaz. Definitivamente não podemos deixar esse movimento que abriu os olhos de tanta gente acabar. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!